depois de Jesus, já não surgiu ninguém igual a ele. Não existe. Não tem como. Não tem e não haverá. Como surgir, jamais. Ok. Agora deixa-me tentar entrar num campo em que eu queria também ouvir o seu posicionamento, ponto de vista, e se calhar debatemos sobre isso. Porque lá está, eu fiz menção sobre admirar a forma como vocês expõem. A oratória é muito forte. A oratória é muito forte. É muito forte. E sendo verdade ou não, cada um tem a sua característica. Eu tenho conhecimento e vi vídeos e tive cá um convidado, o apóstolo Hugo, devo fazer menção do seu nome, porque foi nosso convidado e acredito que ele deve estar acompanhado e não se importa, e fez várias vezes relatos sobre a existência de um único profeta, que é o que ele defende, que é o Cacó Filipe. Sim. Não é? Diz que depois de Jesus Cristo, fez menção de mais um nome que também passou nos tempos modernos, mas depois de Jesus Cristo, Cacó Filipe é a representação de Deus na Terra, é o único profeta vivo. Okay? E nós encontramos N versões sobre quem é e quem não é. Qual é a visão do pastor Sadraque sobre isso? Até porque já teve em debates com o próprio apóstolo Hugo. Não me permiti ter. Não se permitiu ter? Não. Houve uma tentativa, né, publicamente, já muitas das vezes, e eu lembro-me que pediu que o próprio Cacó Filipe é que o representasse. Se fosse ele, aí sim, falava com ele. Ok, mas ele não fala português, pois não? Tem tradutor, ou vamos falar em inglês. Ok, mas então o Cacó Filipe é realmente o único profeta vivo nos tempos modernos? Ok, primeiro não vou discutir pessoa, né? Vou tratar o assunto à luz do próprio material produzido, ou ensino dado. Quando queremos saber se alguma coisa é verdade, basta julgar o ensino, né? Não discutir apenas a pessoa, mas discutir a ideia. Olha só, eu tive, e até porque já se produziu vídeos falando contra mim e tal, mas eu tive acesso houve vários vídeos que foram contra a sua pessoa. Yeah. Eu tive acesso ao livro e ele trata, por exemplo, um conjunto de homens que eles consideram ser profetas, né? A ideia que se passa, que se ensina é que a cada geração tem um profeta vivo. Há uma cronologia. Sim, uma cronologia. Estampada e que o profeta daquela época é o salvador daquela época, exatamente, né? Sim. Então eles colocam Jesus como mais um profeta simplesmente para a sua época. Mas Jesus não é isso. Ele foi levado aos céus, deu dons aos homens, uns para profetas. O próprio Jesus deu profetas, ok? Logo, ele não pode ser colocado nessa lista. Então, eles colocam Paulo, o apóstolo Paulo, como profeta da sua época. Só que falha, né? Até pela história mesmo. Na época em que Paulo exerceu seu ministério, havia Pedro, também era apóstolo, havia Tiago, havia João, havia Filipe, Bartolomeu. Todos eles eram ministros do Evangelho. O próprio Paulo, quando com Barnabé se viram em problemas no meio dos gentios, foram para a igreja de Jerusalém e os apóstolos anciãos deram carta a Paulo e Barnabé, enviaram consigo Judas e Silas para lhes acompanhar, para ir confirmar as igrejas. Logo, já cai por terra a afirmação de que Paulo era o profeta da sua época e lhe ouvir era salvação. Okay? Aí eles trazem Crisóstomo. Na altura que Crisóstomo era pregador, havia muitos outros pregadores a quem Crisóstomo ouvia e respeitava. Eles vão vir aqui um pouco mais perto, trazem William Branham. Na época que William Branham era pregador, William Branham respeitava outros pregadores. Inclusive ele ministrava cura, mas tinha outro pregador que pregava em suas cruzadas. Então, só a partir da capa do livro, ele já desfaz tudo quanto ele ensina. Okay? Então, nunca houve essa questão de um profeta ser, né, o concentrador do ministério. E Jesus Cristo não é um mero profeta, Jesus é o Salvador. E quando Jesus exercia o ministério, tinha um homem que pregava em seu nome, mas não andava com ele. Os discípulos chegaram e disseram assim: mestre, tem alguém que prega em teu nome, mas não nos segue. Diz assim: lhe deixam, não lhe impeçam. Quem comigo ajunta, não espalha. Deixa ele livre, né? Quem não é contra mim, então é por mim. Mas como é que vê o profeta Cacó Filipe? Primeiro, ele não sei se consigo lhe ver, mas eu consigo ouvir o ensino, né? O que acha simplesmente do ensino que espalha? É simplesmente a pior coisa que já ouvi, ok? Do ponto de vista humano, é inexistente, não existe. O que eu ouvi falar aqui é uma ofensa, ok? Primeiro, uma ofensa histórica, é uma ofensa étnica, é uma ofensa
ao povo. Quando você afirma, por exemplo, que os negros, a cor negra é uma praga que Deus deu, uma maldição, é uma ofensa histórica. Foi afirmado que o branco sempre, o negro vai ser sempre inferior, escravo do homem negro. Primeiro, do homem branco. Há coisas que dão náuseas ouvir e repetir, como Paulo disse, a coisa que só repetir é torpe, né? É uma ofensa gritante, não é de alguém que se calhar leu alucinações ao vivo e produziu. O representante do Cacó Filipe disse que todos vocês eram demônios. Não existe nada que um demônio vê mais no inferno do que demônios, né? Você não tem como não ver demônios em tudo, né? Então, eu entendi. É incrível. Quer dizer que ele é o próprio demônio. Ele é um homem que carece da misericórdia. Eu oro pelo Hugo mesmo. Eu oro porque eu penso que... Ora por ele? Eu oro. Desde o dia que eu comecei a ouvi-lo, e principalmente quando produzi o livro, o vídeo do ataque, eu orei e continuo a orar. Quando eu me lembro dele, eu oro por ele porque ele está a ser uma ferramenta, né, usada para destruir muitos jovens. A maioria de pessoas que não têm conhecimento sequer, e ainda que não tivesse conhecimento bíblico, conhecimento da história humana, ok? É surreal, não existe. É um conjunto de lei. Quem tiver a tomar banho não pode assobiar enquanto toma banho. Não existe isso, é muito primitivo. Usar sexo, roupa de farda é pecado, torna os homens homossexuais. Palavras do Hugo. Há uma doutrina que eles pregam. Isso não é doutrina, não é dogma, devia ter outro nome. É simplesmente ofensa, né? Que mais, pessoal? O que ele disse mais? Como é que é? Aliás, até houve até uma contradição com usar o telefone. Eles não usam a Bíblia e abominam a Bíblia. Porque tem que ser o profeta vivo a falar, né? Sim. Ele que representa na terra, é o único que tem autoridade. Futebol para eles é pecado. Daniel, por exemplo, para as suas profecias, a compreensão da profecia, Daniel usou o livro, usou o que Jeremias havia escrito. O próprio Jesus fez recurso a livros. Jesus diz assim, está escrito. É assim que ele venceu Satanás, com a palavra de Deus. Okay? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito, só ele adorará e só ele servirá. Jesus fez recurso aos livros. Paulo fez recurso aos livros. Paulo, antes de morrer, disse assim, olha, Timóteo, traga a minha capa que deixei na casa de Carpos. Os livros, principalmente o pergaminho. Um homem que está quase a morrer pediu livros. Paulo fazia recurso à Sagrada Escritura. Disse a Timóteo, insiste em ler. Então você não pode fazer alusão de que você está na mesma linhagem de Paulo, quando Paulo respeitava o livro que você não respeita. Quando Paulo citava o livro que você não cita, quando Jesus é, na verdade, a encarnação daquilo que estava na encadernação, você não consegue sequer respeitar, honrar. Então, é simplesmente alguém para não ouvir. É dali que isso me magoa, né? E vamos ver, por exemplo, tem igrejas hoje no mundo, né? Eu vi uma igreja que todo mundo entra porque temos que viver o jardim do Éden. Todo mundo muda a roupa e vai. Então, para todo o ensino, vai ter seu seguidor. Para todo o ensino. Tem uma outra igreja que diz assim, pisarão as serpentes, né? E eles cultuam com serpentes. E o pastor lhe picaram e foi parar no hospital. Percebe? Então, isso não é fé, é um fanatismo, é loucura simplesmente. Ok? Então, a questão não é a Bíblia, é a hermenêutica. Desculpa, pastor, mil desculpas. Eu não aguento, eu sou um ser humano normal. Quer dizer, eles pregam que tem que andar com serpente. Para provar a tua fé, né? Para provar que o pastor fica. Quando viu que estava mal, aconteceu o que foi. Há dias atrás houve uma notícia, não sei, não comprovo se é verdadeira, mas se expandiu ali nas redes sociais. O outro pastor disse que eu vou ressuscitar o terceiro dia. Está escrito onde que você vai ressuscitar o terceiro dia? Você é mortal, rapaz. Mandou-lhe enterrar e lhe escavaram o terceiro dia, estava morto.